Oi! Ops. Ué, que vocês estão brincando? Vai agora. Ô, Teco, É deixa gangorra? você, Teco. Eu não, vou deixar Vai, você aí em cima vai, agora, tá preciso ir no preso. banheiro, vai logo. Então eu vou sair, hein? Teco, não pode brincar dessa maneira, viu? Suzy, tudo bom? Tudo Ih, bem. já começou o programa, cara, que tava atrasado aqui, ó. Mas tava brincando aqui, tava legal a brincadeira. brincadeira. Ah, vocês gostam de brincar, não Vamos é? brincar de amarelinha agora? Vamos brincar de amarelinha? Vamos lá, vamos lá. Ótimo! Ei, mas pra onde Vai, vocês você estão foi pro brincando? inferno. Por que você Ó, nem pegou a começa pedra no aí céu. ainda, meu? Excelente! Só que é isso mesmo que nós vamos falar no O que, programa Suzy? de hoje. Sobre, É? sobre amarelinha? Não Amarelinha aprender sobre gangorra? brincando. Ah, que legal. Ah, não. Ah, É, brinquedo, com sabe? certeza. Vem cá, Teco, vem Ô, cá, Suzy. tudo. Ah, que coisa, Suzy. Você sempre coloca esse negócio de aprender no meio. Claro. Toda brincadeira tem que ter um aprendizado. É. Sempre Hum. tem, aí é que está o interessante. As pessoas pensam na brincadeira só como uma forma divertida, mas esquecem que muitos conceitos podem ser aprendidos quando as crianças brincam. É mesmo? É Suzy. isso mesmo, fala. Não estraga a brincadeira, Suzy. Por quê? Ah, eu quero achar que a brincadeira é só brincadeira. Você fica falando de aprender. É. Aprender é coisa de escola. Não é E só de depois escola, sempre não. tem uma prova. Não. Quem ensina qualquer coisa depois fica perguntando. É. Não, mas é isso que faz parte da vida. Você aprende brincando muitas coisas, as regras sociais, você aprende conceitos de matemática, você aprende a ler, você aprende uma série de coisas brincando. E é isso que nós vamos falar no nosso programa de Deve hoje. ser gostoso isso. É deve ser muito legal. bom. É. Você Só não uma pode pessoa tá virando perder. casaca, né? Não, pensando bem, imagina, você poder aprender, você vai na Brincando. escola assim, a professora coloca um videogame lá, a gente fica jogando videogame enquanto ela vai ensinando, aprender brincando. Não Isso é parece bem uma boa por ideia. aí, não, Isso viu? eu tô gostando. Você está gostando, mas aí em casa nós vamos aprender o exercício da vida social através das brincadeiras, dessa atividade tão construtiva para uma criança. Porque as crianças que são privadas de brincar, elas perdem uma grande oportunidade, inclusive de ativação dos seus recursos cognitivos e Ó, afetivos. falou Os bonito recursos, o quê? agora, hein? Afetivos e cognitivos, Olha. aprender, brincando a gente bom, e e você o que em vai ter casa mais? também. Você também vai aprender muito com a nossa entrevista de hoje, porque parece óbvio que as crianças, elas devam brincar. E devem brincar muito sim, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é o que costuma acontecer nos dias de hoje. De olho no sucesso dos filhos, nesse futuro maravilhoso, muitos pais incluem novos cursos, experiências, mas deixam a brincadeira de lado. E uma pesquisa muito importante que foi desenvolvida pelo grupo Ipsos, a pedido do Instituto Unilever, ele mostra que 26% dos pais priorizam desde cedo a preparação das crianças para o mercado de trabalho. Enquanto só 19%, vejam bem, consideram prioridade deixá-las brincar. E para 84% das famílias, para estarem mais preparadas para a vida, as crianças devem estudar mais do que brincar. Será que isso é certo? Será que isso é positivo mesmo? Para falar sobre isso, aprender brincando, eu tenho o prazer de receber o educador José Luiz de Faria. Muito obrigada por ter vindo. E também a sua querida filha, a Thaís Faria Coelho. Muito obrigada por ter vindo, Thaís. Obrigada, você. E também temos o prazer de receber a psicanalista infantil Débora Ramos. Obrigada, Débora. Agora eu vou começar com uma polêmica mesmo, né? Por quê? Pra gente, assim, apimentar um pouquinho a nossa conversa, vocês concordam com essa pesquisa que diz que a família está investindo muito no futuro e esquecendo da brincadeira? Pode começar, professor. Bem, toda criança ao nascer, ela recebe de Deus a semente da genialidade. Sim. E acredita que aprender é aquilo que de melhor ela pode fazer no mundo. Só que o mundo passa os 6 primeiros anos mais importantes da vida da criança, dizendo a ela que ela só tem que brincar e ver televisão e que aprender não é importante. Aí o que acontece? Ela vai brincar do que ela vê na televisão. Matar, roubar, mentir, enganar, Sim. levar vantagem em absolutamente tudo, né, em detrimento do próximo e assim por diante. Então, a preocupação dos pais em relação ao preparo dos filhos para o futuro tem muito a ver com a falta de informação adequada sobre a importância de se mesclar esse aprender com o brincar. Porque não há mal nenhum em a criança brincar. Claro, sem dúvida. Absolutamente, nada contra. Mas essa brincadeira deve ter como objetivo o aprendizado. Sim. Porque senão
acaba tendo um preço muito alto no futuro para pagar aqueles que só ficam numa brincadeira sem uma orientação de aprendizagem. Com certeza. E falando de aprendizagem, qual é a sua opinião, Thaís? Eu acho que essa preocupação dos pais é de acordo com o mercado de trabalho em que eles estão inseridos e veem um mercado cada vez mais competitivo. Porém, o brincar só por brincar não é legal. A gente olha que o futebol fica em 6º lugar, o país quase entra em depressão. Sim. Mas a educação, que nós estamos num ranking, né, em 86º lugar, ou seja, 85 países na nossa frente, nada é feito. Então é muito triste e tem que se mudar essa percepção. Eu concordo plenamente com você, o aprender brincando. Com certeza. E minha querida Débora, você como psicanalista, o que você diria a respeito dessa pesquisa que diz que os pais visam tanto o sucesso profissional do filho que às vezes acabam cortando essas brincadeiras, o tempo para brincar? Sim, além de psicanalista, eu sou psicopedagoga, né? E a psicopedagogia trabalha muito com o lúdico, justamente com a aprendizagem de uma forma prazerosa. Certo. Porque muitas vezes as crianças, só na escola, né? O professor pode dizer isso melhor que eu. Na escola, muitas vezes as crianças não desenvolvem só ali no método tradicional, a aprendizagem. Então, o psicopedagogo, né? Ele costuma fazer uma aprendizagem lúdica. Então, as crianças, elas aprendem brincando também. E os pais desconhecem muitas vezes isso. Né? Eles E não deveria conhecem. ser feito também estipulado um tempo para que a criança pudesse, além de fazer todas as suas atividades, não é, do seu dia a dia, da escola, também ter aquele tempo para a brincadeira, porque muitas vezes também os pais deixam horas a criança com o game, com o computador, né? Como é que a gente poderia trabalhar essa questão de tempo para aprender e também para se divertir brincando? O Dr. Gleidon, um educador norte-americano, desenvolveu uma metodologia específica a trazer aos níveis da normalidade crianças que nasciam com deficiência ou sofriam algum acidente, e aos níveis da genialidade, aquelas crianças ditas normais. Ele diz que criança não gosta de brincar, ele gosta de aprender. Nós é que achamos que a criança quer brincar. Sim. Então, com certeza, tenho absoluta certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo, os filhos ou os netos ou os sobrinhos, têm uma montanha de brinquedos em casa que eles não ligam mais. É verdade. Por quê? Criança quer aprender e a gente acha que ela quer brincar. Você dá um telefoninho para uma criança, ela usa os seus sentidos. Ela lambe o brinquedo para ver o gosto, ela morde para sentir a textura, ela palpa, ela cheira, É verdade ela isso que olha, você tá falando. ela chacoalha para ver se ouve, ou seja, em 2, 3 minutos ela já aprendeu que aquele telefone não é um telefone, não serve para nada. E aí ela vai querer desmontar. Aí a mãe intervém, paguei caro, não pode, aí ela vai brincar com a caixa. Ou seja, ela vai aprender com a caixa. Se ela cabe dentro da caixa, se ela não cabe, e assim por diante. Tá vendo? Então a gente tem que ter essa diferença. E o tempo é o bom senso. Sim. Né? Uma atividade que pode ser feita em 10, 15 minutos, de uma lição de casa, por exemplo, às vezes a criança demora 4, 5 horas. Sim. Porque não tem continuidade. Você faz uma linha, vai brincar com o cachorro, É faz outra verdade. linha, liga a televisão. Ou seja, cabe aos pais que têm essa preocupação com o futuro dos filhos. 84% acha que eles têm que estudar mais do que brincar. Eu acredito que os filhos têm que aprender mais do que estudar. não E é? aí, nesse caso, o que os pais deveriam fazer? Porque as crianças fazem isso mesmo, iniciam uma atividade para uma hora, por exemplo, o Teco uma hora vai tomar água, o Marcinho outra hora, ele vai até o mas, Suzy, telefone. Uma coisa que eu não entendi aí que ele tá falando, que eu achei que foi muito importante, que ele diferenciou 3 coisas aí. Sim. O brincar, o estudar e o aprender. Então, assim, quando ele tá falando de aprender, não é necessariamente estudar, então, é isso? É diferente. Por exemplo, na escola, a criança aprende. Estudar, ela estuda em casa para alicerçar o que ela aprendeu na escola. Sim. E esse aprender, ele deve ser feito de uma forma alegre, divertida, descontraída, sem cobranças, sem pressões, utilizando brincadeiras, brinquedos, ou seja, como você falou, a Débora, uma forma totalmente lúdica. Sim, né? divertida. Divertida. Então, a hora que a criança sentir o prazer em aprender,
ela progride, ela prospera, ela se torna assim uma criança muito feliz. Com certeza. E Débora, me fala um pouquinho sobre essa questão de como os pais então podem lidar quando os filhos começam a atividade, não terminam, porque eles querem brincar. Qual seria esse meio termo então entre desenvolver a atividade até o fim e depois ir para a brincadeira? Isso tudo está relacionado com limites, né? Então, os pais eles têm que ter o pulso firme ali de colocar para a criança o horário das tarefas e depois a aprendizagem através da brincadeira, que também é uma forma de aprendizagem. A brincadeira sempre é uma forma de aprendizagem, mas existe a aprendizagem formalizada, que é o que a escola pede, uma tarefa de casa, o treino do que foi aprendido ali durante o dia. Então, os pais têm que colocar o horário da tarefa formalizada, que é a aprendizagem formalizada, e depois a aprendizagem lúdica, que é algum momento para televisão, até, apesar que é passiva a televisão para criança, mas também tem que ter um momento para ela poder assistir um desenho e brincar ali numa área livre, poder brincar um pouquinho com videogame, que também, dependendo do jogo, também é educativo, né? A gente tem como selecionar. Alguém gostou, viu? Logo aí falou em jogo, você viu que é jogo educativo. Não, ela tá falando aí de brincar e se divertir. Tem muito jogo educativo, Suzy, que é muito chato. Não, depende com quem você está jogando, depende também de despertar isso, não é verdade, Thaís? Se a gente, enquanto pais, como é que a gente pode direcionar os filhos também para eles brincarem, às vezes com coisas que, num primeiro momento, não chamam a atenção, porque são jogos educativos, mas como é que pode despertar este prazer por esse tipo de atividade? Eu acho que a melhor forma de despertar é participar junto. Exatamente. Eles adoram essa atenção, então vale a pena sentar, brincar, conversar com eles, aproveitar esses momentos em que eles vão estar com os ouvidos abertos, né? Sim. Já tá embutindo valores e uma série de outras coisas assim que é o momento propício, onde eles vão estar mais receptivos a tudo isso. Eu vejo pelos meus filhos, eles adoram assim, quando a gente brinca, entra na brincadeira e eles trocam qualquer brinquedo, qualquer televisão, videogame, por essa presença, né, dos pais ali brincando junto. Então isso verdade. É importantíssimo. Thaís, o que você falou, tenho certeza que todo mundo concorda. Como é importante para a criança que a gente tenha aquela hora do jogo em família, aquela hora da brincadeira em família, onde as pessoas desligam as televisões, se aproximam, conversam, jogam, brincam. Olha aí, uma boa dica para você hoje à noite. Sente com seu filho, com o seu marido, sabe? Joguem ali alguma coisa, mostrem alguma coisa diferente para os seus filhos, porque através dessa atenção você pode despertar o prazer de aprender através da brincadeira. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode tornar este aprendizado muito divertido através da brincadeira. Até já!